abra comigo em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Nós estamos em muitos hoje, muitos pastores amigos, eu vou falar deles no final. Mas nós estamos recebendo aqui alguns ministros do Senhor, homens que são chaves para essa geração. Eu confesso, irmãos, que essa mensagem talvez seria a última mensagem que eu pregaria, mas ontem eu passei muitas horas com Deus e foi essa mensagem que o Senhor direcionou para o nosso coração. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Oh, Jesus, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Diz assim, ó. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Só até aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos no 3, vamos ler junto? 1, 2, 3. Bíblia, se assentar. Esse texto é confrontante. Quando ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filho de Deus, esse texto por si só faz uma leitura de tudo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. O que é interessante é que o Sermão do Monte está inserido no capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus. Se perdêssemos a Bíblia hoje e ficasse guardado só esses 3 capítulos, nós saberíamos ao certo qual seria a nossa função aqui na terra. É interessante que Jesus ele chama os seus discípulos e ele leva esses discípulos a um monte. O que Jesus queria comunicar aos discípulos e à multidão era algo tão transcendental que não dava para comunicar em um terreno de planície. Era muito grande o que o Senhor queria dizer a eles. Então o Senhor leva eles a um monte. Talvez uma colina, talvez uma montanha, mas ele eleva os discípulos a um monte muito alto. E ali ele se assenta com os discípulos e ele começa a comunicar algumas verdades. Os discípulos sentados, e a palavra discípulo quer dizer aprendiz, ou um estudante, ou um seguidor, do verbo mateteia, que quer dizer um aprendiz de lições ou de instruções. E ele começa o Sermão do Monte, e o versículo 9 chamou minha atenção demais, quando ele diz assim, bem-aventurado são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurado vem da palavra grega makarios, que significa felizes. Em uma tradução de liturgia significa grande. Grande é quem é feliz dentro das características morais de Deus. Ele estava dizendo o seguinte, quem é grande são os meus aprendizes que estão dispostos a sentar para aprender sobre um reino que não é dessa terra. É sobre um reino que é de cima. Santo Agostinho, ele faz uma declaração acerca da pacificação. Santo Agostinho diz assim que não basta termos uma natureza pacífica. Não basta aceitarmos a paz. Não basta protestarmos a favor dela ou termos a nossa alma em paz. Para Santo Agostinho, a pacificação significa promover a harmonia entre os amigos e os inimigos. Isso fala de uma natureza, de uma harmonia com os homens. O apóstolo Paulo parafraseou o que Jesus disse em Mateus 5:9, quando ele escreveu aos Romanos no capítulo 12, no versículo 20,
quando ele diz assim, ó, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer a ele. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Ele está dizendo que ser um pacificador é promover paz e harmonia entre inimigos. Porque amar os amigos é muito fácil, os ímpios fazem isso muito bem. Mas manter a harmonia no meio de ímpios ou de inimigos é muito difícil. Na verdade, na minha concepção e leitura de pacificação, um pacificador é aquele que tem harmonia com quem desarmonizou a sua vida. Um pacificador, na minha concepção, é alguém que está em paz com alguém que travou uma guerra. E quem são os pacificadores? São aqueles que rejeitam a quebra das alianças. Quem são os pacificadores? São aqueles que não toleram ver a noiva passando por divisões, por partidarismo. Eles não aceitam ver isso na igreja. São aqueles que não aceitam ver a igreja passando pelo processo da cisão. Há uma diferença muito grande entre cisão e divisão. Cisão significa o quê? O ato de divisão proposital. Então, quando alguém cria uma cisão na igreja, ele está rachando a igreja propositalmente, diferente da divisão. Porque Deus é o Deus que também divide. Ele diz que ele vai colocar os justos de um lado e os profanos do outro. Ele diz que ele vai levantar uns e abater outros. Deus é o Deus da divisão, que também separa joio de trigo. Então a divisão muitas vezes vem de Deus, porque Deus divide quando necessário. Ele dividiu as 10 tribos, 10 para um lado e 2 para o outro. Mas a divisão não é algo de Deus. A cisão não é algo de Deus, mas a divisão é algo de Deus. Porque a cisão está dentro de um pecado de rebelião. Eu me rebelo porque não consigo conviver em grupo. Então os pacificadores são pessoas que não aceitam a divisão de maneira nenhuma, que é contra o divórcio, que é contra a rebelião, que é contra a divisão sem propósito. E os pacificadores, eles não suportam ver uma igreja dividida. Eles não suportam ver partidarismos na igreja. Quando uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Cristo. Isso está gerando na igreja um espírito de divisão. 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo prega contra a igreja de Corinto, orientando eles que Cristo não está dividido. Estaria Cristo dividido? Ele diz não, Cristo é um em todos. Nós somos o corpo. Dentro desse corpo aqui, teremos várias funções que são os membros. Uns vão trabalhar como ouvidos, outros vão trabalhar como mãos, outros vão trabalhar como pés, outros vão pulsar o coração, mas todos fazem parte de um corpo onde Cristo é a cabeça. Quando eu divido esse corpo e todo o corpo sofre. Por que sofre? Porque fazemos parte de um corpo. Mas o pé não pode dizer aonde quer ficar, a mão não pode dizer aonde quer ficar, o nariz não pode dizer aonde quer ficar. Quem escolhe aonde vai se encaixar as peças é Deus. É o Senhor que diz, é o Senhor que coloca onde os ministros vão ficar. Então quando há uma rebelião na igreja por partidarismo, Paulo se levanta para dizer que não aceita isso. Paulo diz, eu não aceito isso porque Cristo não está dividido. Vocês precisam falar a mesma língua, estar em um mesmo coração e guardar as mesmas ordenanças. Então o pacificador, querido, é um homem ou uma mulher que ela não aceita isso. Por quê? Porque a natureza dela é a natureza de construir sempre pontes e nunca muros. Um pacificador, ele nunca vai fechar a porta para uma reconciliação. Não importa o que você passou, não importa quem te feriu lá atrás, não importa quantas pedradas você tomou, não importa quantos nãos a vida te deu. Um pacificador é aquele que sempre deixa uma ponte de ligação para um retorno. Por que você acha que o filho pródigo voltou para casa? Ele voltou para casa porque ele sabia que o seu pai era um pai pacificador, que sempre deixaria a cancela aberta para o retorno.
O nosso problema como igreja é que quando alguém sai do rebanho, a gente fecha as portas e não quer que essas pessoas voltem para estar em nosso meio. O nosso problema como homens e mulheres que se denominam homens e mulheres de Deus, são que nós levantamos muros e trincheiras contra todos aqueles que têm uma opinião diferente da nossa. A opinião diferente é algo de Deus. Ninguém é obrigado a concordar com você em tudo, porque todo mundo que concorda com você em tudo está mais pautado em bajulação do que em honra. Não dá para andar com quem concorda com a gente em tudo. Tem que ter gente que desconcorde. Amigo vai desconcordar com a gente, mas vai estar em harmonia. O fato de alguém ter discordado de você não é o fato que ninguém te ama ou ninguém te aceita. O fato da discordância sobre a sua vida é o fato que alguém se preocupa com você. Mas enquanto somos meninos espirituais e alguém nos confronta, ou alguém levanta um pensamento diferente da gente, um pensamento oposto da gente, a gente arma uma trincheira, a gente arma uma barreira contra isso. Eu vou dizer para você, os bem-aventurados são homens que as portas da reconciliação sempre estarão abertas. Eu quero dizer para você, você vai precisar abrir a porta hoje. Tem gente que você excluiu da sua vida, você disse, essa pessoa nunca mais entra no meu hall de amigos. Esse aqui nunca mais come na mesa comigo. Eu vou dizer de mim também. Tem gente que eu disse, nunca mais tenho comunhão com essa pessoa. E Deus disse no meu coração essa tarde, ontem à tarde, Ele disse, você vai precisar abrir a porta da reconciliação, porque senão eu não vou conseguir trazer as pessoas para perto de novo, para ver o que eu estou fazendo e realizando na sua vida. Grandes coisas o Senhor está realizando na sua vida, e pessoas vão precisar ver com os olhos, apalpar com as mãos, ouvir com os ouvidos, para de fato ver que Cristo está imprimido em você, que não era coisa sua mente, que não era coisa sua boca, que não era coisa suas ações, que o próprio Cristo falava em você, e aí você precisa abrir essa porta de novo da reconciliação. Deus não trabalha com gente que está travando guerra em todo o tempo. Deus não aceita uma igreja trabalhando para guerrear contra os seus próprios soldados. Que igreja é essa, Jesus? Aonde um soldado mata o outro soldado, aonde um obreiro mata o outro obreiro, aonde um músico mata o outro músico. Que igreja é essa onde um pastor assassina e vilipendia o outro pastor, e todo mundo vê isso como normal? O sistema tem imprimido na gente morte. Eles mesmos incitam a rebelião na igreja, jogando um pastor contra o outro, para quem produz mais, quem fatura mais, quem prega mais, quem canta mais, quem dá mais resultado, quem não dá resultado tira e coloca outra. É como uma empresa, é como um banco imobiliário, demite e contrata o melhor. No reino de Deus não tem isso, irmão. No reino de Deus, Pedro não foi excluído porque negou 3 vezes. No reino de Deus, Judas não foi excluído porque vendeu por 30 moedas, ele foi deixado de lado, mas não foi excluído. Ele mesmo foi levado ao arrependimento, não, ao remorso. Por quê? Porque não entendeu o propósito daquilo que Deus tinha para ele. Então nós precisamos entender o que Deus está falando nesses últimos dias, e o Senhor tem falado, crie pontes de construções entre os seres humanos. Um pacificador é obcecado pela paz. Aleluias. Um pacificador é obcecado pela paz. Ele é obcecado em ver as pessoas em harmonia no mesmo ambiente. Um pacificador é alguém interessado em ver a guerra sendo exterminada, terminada contra o semelhante. Agora eu vou dizer para você, viver as ordenanças de Mateus 5 é impossível. Eu vou dizer de novo. Viver a ordenança de Mateus 5 é impossível, a menos que o homem seja regenerado e nascido de novo. Não tem como ser um pacificador se a sua alma, corpo e mente não teve um processo de conversão genuína. Por isso que não dá para você ser crente, evangélico, cristão. Não vai te levar para o céu esses títulos. Por isso que não dá para você aceitar Jesus em um culto e achar que a sua vida vai mudar. Esse apelo chamativo a vir à frente e aceitar Jesus é um apelo simples, porque o que vai dizer se você vai servir a Jesus não é vir à frente e levantar as suas mãos, é abaixar as mãos e continuar caminhando com Cristo. Então a pergunta é essa: cair aqui dentro ou ficar de pé lá fora? A pergunta é essa: levantar aqui as mãos e aceitar a Jesus, ou abaixar as suas mãos aqui e servir o próximo lá fora? A pergunta é essa: aglomerar pessoas aqui ou preparar as pessoas que estão aqui para voarem lá fora? Qual é a pergunta para essa manhã? A pergunta é essa: nós estamos
recebendo pessoas, ou nós estamos preparando as pessoas para estarem do lado de fora? Uma igreja que não prepara os seus filhos para trabalhar do lado de fora, eu não estou dizendo só servir cesta básica, ajudar o pobre, ajudar o órfão, ajudar o pobre, porque isso é função individual de cada um como igreja. Eu estou dizendo ser preparado para os dias maus. Porque tem igreja que a gente vai, que a gente escuta tanta gulosema, que a gente tem a sensação que está em um drive-thru de comidas rápidas. É tanta vitória e nunca morte, é tanta promessa e nunca renúncia. É tantas maravilhas e pouco negue-se a si mesmo. Na verdade, as igrejas têm apresentado Deus como um Deus absolutista. Né, Hermeson? Meu amigo da faculdade. Um Deus absolutista é um Deus que está muito longe do ser humano. E para eu me achegar até Deus, que é um Deus absolutista aos olhos de algumas pessoas, eu preciso pagar qualquer tipo de penitência para me achegar a Ele. Então a pessoa vem à igreja e vai ter alguém pregando um Deus absolutista, que está muito longe da gente. E que para a gente se achegar até Ele, a gente vai ter que fazer um desafio, fazer um voto, fazer uma campanha, fazer uma conferência, vestir de pano de saco, fazer a rosa, fazer isso, fazer aquilo outro, porque senão Deus não vai nos olhar, Ele está muito longe, Ele é absolutista. Eu venho contradizer isso, Ele não é um Deus absolutista, Ele é um Deus absoluto. E como Deus absoluto, Ele é um Deus relacional. Ele quer se relacionar com a sua criatura, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 que Ele criou céus e terra, o Espírito pairava sobre a face da terra, e Ele constrói o que? Ele constrói Adão de uma terra virgem. A terra era virgem, então Ele tira Adão da terra virgem, sopra em Adão o fôlego de vida e vai se relacionar com uma criatura. Ele se relaciona com a criatura e se relaciona com a natureza. Quando Deus criou o Éden, e o Éden é um lugar de delícias, Deus não vinha só falar com Adão, Deus vinha manifestar o seu kadosh, a sua glória em todo o Éden. Todo o Éden tinha a glória de Deus. Então Adão não precisava ir ao culto, cultuar a Deus, porque a palavra cultivar a terra, Deus disse a Adão: Adão, você vai cultivar a terra e você vai dominar a terra. A palavra cultivar significa culto. Então enquanto Adão estava cavando um buraco e colocando uma semente, ele já estava cultuando a Deus em suas ações. Por isso, vir à igreja não necessariamente você vai encontrar Deus. Ah, é heresia, pense como você quiser. Necessariamente você não encontra Deus na igreja, você encontra Deus no próximo. Vir à igreja e não vir ao próximo não encontrou Deus, porque a mesma distância que eu estou de Deus, eu estou do meu próximo. Se eu estou próximo do próximo, Deus está próximo de mim. Se eu estou distante do próximo, Deus está distante de mim. Gálatas diz que o vínculo da perfeição é a unidade. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Então a pacificação é quando eu estou arando a terra, cultivando a Deus e dominando sobre as coisas. Então o relacionamento com Deus é isso, é a experiência de ter nascido de novo. O que é isso? É o compromisso em promover a paz. Então não basta, irmão, dizer que é um cristão, porque a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele não diz bem-aventurados evangélicos, bem-aventurados crentes, bem-aventurados cristãos, bem-aventurados religiosos. Ele diz bem-aventurados os filhos de Deus. Isso é muito poderoso, sabe por quê? Porque isso é verdadeiro resultado de conversão. Pode alguém pregar e não estar convertido? Sim. Pode alguém cantar e não estar convertido? Claro. Pode alguém dizimar, ofertar e levantar as suas mãos e chorar e não estar convertido? Sim. Como é que você sabe que alguém está convertido? Nos dias maus. Quando alguém vomita uma calúnia no seu rosto e você diz: eu sou um miserável mesmo. Porque quando Davi sai da cidade de Jerusalém, contra a rebelião que foi feita com Absalão, há um homem atrás dele gritando que Davi era culpado, que Davi era amaldiçoado. Sabe o que Davi fez? Davi podia mandar matar esse homem. Sabe o que ele disse? Deus está usando a boca dele para dizer quem eu sou. Será que quando alguém te amaldiçoa, você amaldiçoa também? Você diz: será que Deus não está usando a boca dele para falar o que eu sou de verdade? Então nós temos que fazer uma leitura do que é conversão, porque conversão, irmão, vai ser fruto de um novo nascimento.
Tem gente que tem 30 anos de igreja, nunca nasceu de novo. Ele nasceu na religião. Tem gente que está 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, 5 anos na igreja, mas nunca nasceu de novo. Por quê? Porque para nascer de novo, você vai precisar o quê? Ser um bem-aventurado. Você vai ter que ter felicidade com o que Deus tem feito na sua vida. Então, o compromisso da paz é o resultado de uma verdadeira conversão. Por isso que Mateus 5,5 diz: bem-aventurados humildes, porque eles o quê? Herdarão a terra. Então, parafraseando isso, ninguém vai acessar o reino de Deus sem antes passar pelo processo do que eu chamei de humilhação extravagante. Dá para você dizer para alguém humilhação extravagante? O que seria a humilhação extravagante? É quando Deus desconstrói o que eu sou para construir o que Ele é. O que é humilhação extravagante? É quando Deus precisa imprimir em mim as características morais dEle. Bondade, fidelidade, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É quando Ele precisa imprimir isso em mim. Então a humilhação extravagante é quando Deus, Ele tem que te destruir para transformar a sua vida de dentro para fora. Cristo, Ele vai ser impresso em você de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Cristo em vós, a esperança da glória. As pessoas não estão mais ouvindo o que pregamos, as pessoas estão vendo e assistindo o que somos. Uma pessoa lê a Bíblia, 99 vai ler você. Não é tempo de ler a Bíblia nesses últimos dias apenas, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente só quer pregar coisa saborosa para as pessoas ouvirem. É tempo da Bíblia ler a gente, porque quando a Bíblia nos lê, ela tira o que é de mal a gente, ela tira o que é de ruim na gente, ela tira a gente da zona de conforto. Então o Sermão do Monte, quando Jesus sobe com os discípulos no Sermão do Monte, Jesus, ele cria um choque de mentalidade nos judeus violentos. O que eu disse? Violento. Ele cria um nó na mente dos judeus. Por quê? Porque eles acreditavam que o reino do Messias seria um reino militar, um reino nacionalista e um reino materialista. Então Jesus falou de pobreza enquanto eles esperavam um reino de riqueza. O que eu disse? Um reino de pobreza enquanto eles esperavam um reino de riqueza. Jesus falou de um reino dos céus enquanto eles esperavam um reino na terra. Jesus falou de pacificação enquanto eles estavam esperando um reino militar. Então Jesus vem contradizer tudo aquilo que eles estavam esperando, porque Jesus sempre vai vir na contramão daquilo que acreditamos ou pensamos. Então eles estavam esperando o Messias ir montado em um cavalo para dominar o Império Romano, para alinhar os judeus. E Jesus vem montado em um jumento, dizendo: não, o meu reino não é dessa terra, o meu reino é um reino dos céus. Não, eu não vim usar espada, eu vim usar a palavra. Não, eu não vim prosperar ninguém, eu vim ensinar a dividir. Hoje as campanhas enchem, as igrejas enchem para ensinar você a multiplicar. Deus fala: não, filho, isso aí é coisa de sistema, vem aprender a dividir. Tem 2 carros, dá um para alguém. Tem 2 casas, vende uma e semeia para quem não tem. Aí é difícil, porque com Deus é inversão. Ganha quem perde, tem vida quem morre. Quem são os pacificadores? São os bem-aventurados. Por que são bem-aventurados? Porque essa característica é diferente de todas as outras características, porque eles são chamados de filhos de Deus. Então nenhum ser humano em sã consciência quer caminhar ao lado de gente contendeira. Alguém quer caminhar do lado de gente contendeira? Fala a verdade, sim ou não? Qual é o pastor que quer caminhar do lado de gente contendeira? Nós queremos caminhar do lado de pacificadores. Para isso precisamos passar pela humilhação extravagante. Porque com a humilhação extravagante, eu vou me preocupar muito menos com o meu bem-estar e vou me preocupar muito mais com o bem-estar do meu semelhante. Com a humilhação extravagante, querido, eu nunca vou prometer às pessoas o que eu não vou poder cumprir. Ou nunca vou cobrar delas aquilo que eu nunca tive disposto a dar a elas. Às vezes a gente fica triste com os pastores e líderes, vocês passam por isso todos os dias. O pastor não veio me visitar, o pastor não ligou, o pastor não se importou.
inverte isso. E você ligou para alguém? E você visitou alguém? E você abraçou alguém? É a mesma medida. Mas isso não é culpa da igreja. Porque Deus disse para mim, a igreja não é o que dizem por aí. Muita gente chama a igreja de prostituta, de adúltera. Isso é a denominação, a igreja ainda continua sendo santa. Você crê nisso? A igreja ainda continua sendo. Então a natureza pacificadora vem quando eu me esvazio de mim mesmo. Um pacificador nunca vai querer travar uma guerra a fim de os seus direitos se prevaleçam, porque ele teve a experiência de perder para ganhar. Então quando é que a gente vai abrir mão dos nossos direitos? Para ver alguém feliz. Quando é que a gente vai abrir mão das nossas vontades para ver as vontades de alguém sendo concretizadas? E a Bíblia inteira fala de conflitos. O lugar que tem mais conflitos é na igreja. Se na sua casa tem conflitos, se na empresa onde você trabalha tem conflitos, imagina na igreja. Mas eu sou apaixonado por Jesus e a palavra de Deus. Porque mesmo ele sabendo que no meio dos discípulos há conflitos, Isaías já veio profetizando no capítulo 9, versículo 6, que ele é o príncipe da paz. Jesus dizendo aos discípulos em João 14, 27, ele diz, eu deixo a minha paz, não a paz que o mundo vos dá. Ele separa duas pazes aqui, ele diz assim, eu não deixo a paz como o mundo dá, eu deixo a paz que eu dou. A paz do mundo é uma paz individualista. Eu estando bem, o que importa é eu estar bem, é uma paz individualista. A paz de Deus é uma paz coletiva, é o shalom, como eu disse na ministração da quarta-feira retrasada. Se você está em paz, mas não se preocupa com quem está ao seu lado, eu estou dizendo lado, não é quem está na rua, dormindo na rua, é o lado dentro de casa às vezes. É o filho, é a esposa, é o marido, é os amigos, é o pastor, é a congregação, é o amigo de trabalho. A gente muitas vezes está em paz com a gente, mas está vendo alguém travando uma guerra ao nosso lado. Essa é uma paz individual, porque a paz de Deus é o shalom. Eu só estou em paz se eu vejo alguém em paz também. Eu só descanso bem se a minha mulher também descansar bem. Eu só estou feliz se ver meu filho feliz. Então a individualidade muitas vezes não é paz, é uma sensação de falsa paz. A paz que o mundo dá é uma paz singular. A paz que Deus dá é uma paz coletiva, pluralista. Então Cristo, ele é um pacificador encarnado. Ele nasceu em uma manjedoura, irmão. Manjedoura era um lugar de dar alimento aos bois. A manjedoura era feita de madeira, ele já nasceu em cima do propósito. Nunca fugiu dele. Ele poderia ter nascido nas melhores hospedarias de Israel. Sabe por que não nasceu? Porque quando Maria estava grávida de 9 meses, para nascer, não tinha lugar para recebê-lo. Ninguém quis recebê-lo. Ela bateu e diz, olha, eu estou grávida, preciso gerar, não tem espaço. Lê na Bíblia, bateu em outro lugar e não tem espaço. Estavam as hospedarias e os hotéis cheios, aí não tinha lugar, então teve que ser numa manjedoura, numa estribaria. E às vezes Jesus quer entrar para fazer nascer algo em você e você diz, não tem espaço, estou cuidando do meu ministério. Estou cuidando da minha denominação evangélica. Estou cuidando dos meus próprios interesses. Eu sou um líder, eu sou um profeta, eu sou isso, aquilo, outro. E Deus diz, e aí, a pacificação não tem, a coletividade não tem. Você vai comer o pão sozinho ou vai dividir o pão com os irmãos? Você vai guardar os 12 cestos cheios ou você vai dividir os cestos cheios? Cristo era o pacificador encarnado. O principal motivo pela qual as pessoas precisam entendê-lo. Agora olha como isso é interessante. Todos os pastores e todos os cristãos, eles vêm à igreja por Cristo, mas saem dele pelos conflitos e problemas. Entre muitas pessoas ou entre muitas coisas que tira uma pessoa da igreja, tem vários, mas um deles é os conflitos e os problemas. Por quê? Porque se prega pouco hoje sobre pacificação. Então a gente está vendo a Síria morrendo crianças, quem viu isso? A gente está vendo pessoas inocentes morrerem, mas isso não está distante de nós. Há uma Síria infiltrada na igreja. É que você está longe. Há kamikazes explodindo bomba em todos os lugares. Ah, não morreu, não arrancou braço, mas arrancou
partes do coração de alguém. A bomba sendo explodida em departamentos evangélicos que está tirando a paz do sono de muita gente. Então não basta ir muito longe. Lá eles estão tendo uma morte triste, mas está tendo morte no seio da igreja também. Por quê? Porque os kamikazes também estão em nosso meio. Agora você precisa decidir se você quer trazer vida ou você quer trazer morte. Porque se for para explodir, explode você sozinho, meu irmão. Agora se for para trazer curativo, cura quem está ao seu lado. Vai explodir, explode sozinho, não vem explodir quem quer ter paz. Você está aí, diga amém. Pastor, não consigo estar em paz com ninguém. É porque não tem o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 diz que a paz é um fruto do Espírito. Estar em paz não é necessidade, é dever. É dever do crente estar em paz com as pessoas. Aí você vê assim, vai comprar uma coisa, fala, sou crente, o cara fala, não vendo, mas vou pagar à vista, nem o seu dinheiro eu quero. É ou não é? Você vê crente em todo tipo de pleito. Paulo está dizendo o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo está questionando a igreja de Corinto, porque tinha tanto escândalo na igreja, que eles estavam levando os escândalos para os tribunais de justiça, e estava dando mau testemunho na fé, porque está faltando o quê? O fruto da paz. E por que existe tantos conflitos na igreja? Eu apaixonei por isso. Por que tem tantos conflitos no seio da igreja? Para que se estabeleçam os pacificadores. Aí você decide. Porque vai ser mister que os escândalos venham. Jesus disse que os escândalos vão vir. Mas no meio dos escândalos, dos escombros, das paredes quebradas, das pessoas machucadas, dos líderes feridos, alguém que se levanta e diz, olha, eu me levanto como um pacificador, porque eu sou um bem-aventurado, eu não quero ver você, nem você triste, nem você triste, eu estou aqui para trazer pacificação. Que Deus levante líderes, pastores, ministros, profetas, profetisas, mães, pais, filhos e filhas, que são pacificadores lá na faculdade, aqui no colégio, lá na sua empresa, lá na sua casa. Você está se desgastando, o cabelo está caindo, você está engordando, emagrecendo, depressivo, com espírito de suicida, ansioso, por quê? Porque muitas vezes está sendo direcionado, por meio de guerras, em trincheiras de guerra. Por que existe guerras? Para que se manifeste os pacificadores. Agora é interessante, queridos, que a gente pensa que a guerra está longe, mas a guerra está dentro da nossa própria casa. Mateus 10:36, Jesus disse, os inimigos do homem serão os de dentro da própria casa. Isso aqui é um negócio doido, não é? A casa é lugar de paz. O que tem guerra lá dentro? A igreja é um lugar de paz. O que tem guerra aqui dentro? Jesus disse que os inimigos do homem são os da própria. Mas aí Jesus diz em Lucas 12:51, ele diz assim, ó, cuidais vós que vim trazer paz? Não, eu vos digo, mas antes dissensão, pois daqui em diante estarão 5 pessoas numa casa dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3, estarão divididos por pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, e filho contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Aqui não tem ninguém assim. Ele está dizendo, não, Jesus é mau? Não, é porque na divisão ele surte quem são os pacificadores. Você só consegue fazer uma leitura de um conflito no meio da guerra, porque no meio da guerra você vê quem quer pacificar, quem quer piorar a situação, quem quer trazer um tempo de cura, quem não quer. Você consegue fazer a leitura na guerra, por isso ele veio dividir. Agora, porque tem conflitos no seio da igreja, porque tem muita gente imatura ainda, criança briga por qualquer coisa. Ah, o brinquedo é meu, é ou não é? Ah, o danoninho é meu, a bolacha é minha. Briga. Criança brigar é até que é bonitinho, porque a gente vai ensiná-lo. Agora, adulto brigar é inadmissível, é falta de maturidade. E como é que eu vou amadurecer? Tem que nascer de novo. Nicodemos viu o reino de Deus, mas não entrou dentro dele. Ele sabia tudo, era mestre de lei, mas não tinha entrado dentro do reino de Deus. Um homem ou uma mulher que nasce de novo, irmão, eu vou dizer para você, leva desaforo para casa sim. Um homem e uma mulher de Deus regenerado, apanha e fica quieto.
Um homem e uma mulher de Deus vai ser lesado, caluniado, blasfemado e vai ficar no silêncio. Por quê? Porque ele não precisa se defender. Ele tem um advogado junto ao Pai que vai defendê-lo em todo o tempo. Desarma, não se defenda, não fale, não pague usando a mesma moeda. Apenas confie naquilo que Deus te prometeu, porque você está sendo protegido por um Deus que nunca perde uma batalha. Para que se justificar? Para que ir na rede social e ficar vomitando as suas insatisfações? Para que tirar satisfação com alguém? Irmão, deixa disso, irmão. Maturidade traz pacificação. Ah, mas eu vou falar um monte mesmo. Guarda essas palavras para você. Poupe alguém de estar ferido. Deixa eu dizer para você o que muita gente não diz. Posso? Para de ser ingênuo e achar que igreja é lugar de romance. Para com isso. Aqui é lugar de conflito todo dia. O problema de ministros ingênuos é que esses ministros são ministros de plástico. Vai corrigir alguém hoje, a pessoa sai fora da igreja. Estou mentindo? O marido chama a mulher para conversar, se der a louca nela, ela vai embora, nunca mais volta. O pai vai corrigir um filho, o filho bate no pai. Aí com 12 anos, ele não quer vir à igreja, ele não te respeita, ele não segue ordens de ninguém. Por quê? Por que muitas vezes acontece isso? Porque está faltando disciplina, correção. Enquanto meu filho estiver morando na minha casa, ele vai fazer o que eu quero. No dia que ele casar, estiver trabalhando, ele faz o que ele quiser. Enquanto você congregar em uma igreja séria, você vai ter que obedecer princípios e disciplinas no mundo espiritual. Enquanto você congregar em uma igreja que prioriza a palavra de Deus e rejeita entretenimento, você vai ter que ser disciplinado. Porque igreja não é lugar para você se sentir bem, igreja é lugar para você morrer todos os dias. Igreja que não mata as pessoas por um tempo novo não é uma igreja, irmão, é um mausoléu. Por que tem tanta guerra? Você fala, cara, você vai num lugar, todo mundo brigando com todo mundo, porque está faltando maturidade. E para de ser ingênuo, de achar que não vai ter problema no louvor, que não vai ter problema no meio dos pastores, que não vai ter problema no meio dos obreiros, que não vai ter problema no meio da liderança, da escola infantil, da cantina, em todo lugar da igreja vai ter problemas. Mas tem problemas para que os pacificadores se levantem. E quando eles se levantem, alguém vai dizer, esse é filho de Deus. Esse não é crente não, irmão. Esse não é evangélico apenas. Esse é de fato, ele é filho de um Deus que é o príncipe da paz e carrega a paz em essência. Então pastores não pastoreiam problemas. Pastores pastoreiam pessoas problemáticas. E todo mundo aqui é um problemático, até que um problema se resolva. Eu tenho vários problemas, sou problemático até que todos se resolvam. Deus não te chamou para você ficar pacientando problema. Você está ficando maluco por causa disso. Deus te chamou para pacientar problemáticos, que quando encontra a solução em Cristo, sai do problema. Qual era o problema? 5.000 pessoas e poucos pães e poucos peixes. Olha o tanto de problema que tinha ali. Jesus disse, o que tem aí? Tem uns peixinhos, o problema é resolver agora. Orou, sarou. Qual que é o problema? Quero andar sobre as águas, vem. Qual que é o problema? Não dá para entrar. Abre um buraco no teto, desce ele pela corda. Qual que é o problema? Ele afronta Israel durante muitos dias. Tem pedra aí? Se tiver. Qual que é o problema? Os filisteus vão invadir e vai roubar o campo de lentilha. Aí Samar diz, aqui não. Tem espada e vou defender o que Deus me deu. Qual que é o problema? O problema é que tem que nascer de novo. E aí? Você conhece a lei, mas não entrou no reino. E aí? O que a gente faz? Está cheio de problema. E agora? O que a gente faz com os problemas? Nada. Tem que apacentar o problemático. E todo mundo é problemático, a partir de mim até que os problemas se resolvam. Isso não é dizendo que alguém é um causador de problema, ao contrário, é alguém que tem problemas, mas que os problemas não roubam essa pessoa da sua essência. O problema não sequestra o Diego que sou.
O problema me capacita para ser um Diego melhor. O problema é quando o meu problema se faz carrasco de mim mesmo. Tem gente que o problema fez dele um carrasco, um algoz. Então eu vou dizer para você, os problemas dos seus filhos, deixa de lado, apacenta o seu filho que tem dado problema. Aí você se desgasta menos, porque você entende que essa pessoa está em fase de aperfeiçoamento, está aprendendo, está errando, está acertando. Amém, gente? Então o homem é um ser em conflito. Ele está em conflito consigo mesmo, ele está em conflito com o semelhante, e ele está em conflito com a sua natureza. E agora o negócio é esse, por que muita gente foge dos conflitos? Você conhece alguém, pensa no seu coração, não responda, que quando sabe que tem um conflito, foge. Por quê? Porque fugir do conflito dá uma sensação de falsa paz. Deixa eu dizer para você o que é fuga. Fuga é evasão. Fuga é ato de não fazer o que deveria ser feito. O que é fuga? É se ausentar de um problema quando na verdade tinha que ter resolvido. E o problema da fuga é que a fuga traz o quê? A fuga traz negação. Diga negação. Diga negação. O que é negação? É fingir que o problema não existe. Então se levantou o gigante, o exército fugiu, fingiu que nada estava acontecendo. Aí vem Davi, faz a leitura do gigante, e não se vence pelaquilo que os seus olhos estavam vendo, mas por aquilo que Deus disse que ele era em essência. Então quando a pessoa ela foge, ela está fazendo uma negação, e a negação, ela engana as pessoas, ela engana a si mesmo. A sua mulher quer conversar com você há muito tempo, você está fugindo da conversa, você está negando a você mesmo. Os seus filhos querem sentar para conversar com você, mas você não tem tempo, você está negando a si mesmo. Você está preocupado com uma coisa e com a outra, e às vezes alguém quer conversar com você, é só para chorar, é só para conversar, só para resolver uma situação, e você está fugindo de algumas situações, está negando a si mesmo. Por quê? Porque a pessoa quando nega, ela foge, ela se convence que não tem problema algum. Então ao invés de enfrentar os problemas, biblicamente da família, porque casamento vai ter problema, vida espiritual vai ter problema, ministério vai ter problema, mas biblicamente a gente tem que aprender a resolver isso. Então o que é ser um pacificador? É assumir responsabilidades. A gente tem que deixar de ser uma igreja apaixonada para ser uma igreja responsável. Porque a paixão, ela vai iniciar as coisas, mas é o amor que vai sustentá-las. Não adianta vir falando, tô queimando, mas não queima impureza nenhuma. Continua falando palavrão, continua acessando o site pornográfico, continua defraudando o próximo, continua agredindo pai, mãe, filho, continua sendo infiel à igreja, sendo infiel ao pastor, rachando, dividindo. E isso aí, irmão, não adianta queimar aqui dentro. Não adianta sermos hipócritas e querer queimar aqui dentro, se não tivermos um consenso de termos que assumir responsabilidades com nós mesmos. Pessoas em conflitos não conseguem conviver juntas. Pessoas em conflitos literalmente vão perder o ambiente. Eu posso te dar um conselho como pastor: cuidado para você não perder o ambiente de glória. O que é perder um ambiente? Você entrou em conflito com alguém, vai perdendo um ambiente, depois transfere a sua imaturidade, que não teve pacificação, dizendo que é o pastor, dizendo que é a igreja, dizendo que é o fulano de tal, dizendo que é o patrão, dizendo que é a esposa. Você perdeu o ambiente e transfere a sua irresponsabilidade para alguém. Então não perde o ambiente. A serpente vai vir, come Eva, vai tentar induzir você. Deus disse uma verdade, Satanás disse uma mentira. E ela perdeu o ambiente, foi expulso do jardim. Muita gente está perdendo o ambiente e literalmente vai ser expulso do lugar de deleite. Não deixa Deus expulsar você do lugar de delícias. Não vale a pena ir embora de casa. Não vale a pena pedir a conta do seu trabalho amanhã. Não vale a pena ficar trocando toda hora de ministério. Já passou em 45 ministérios. Tem que se firmar em um, é aqui. Firma as suas raízes aqui. É lá, firma lá.
Ou está plantando horta que não tem raiz? Tem que firmar. Pastor, estou aqui, vou firmar aqui. Aqui vai ter problema, vai ter problemático, vai ter muita coisa, mas se depender de mim, sou pacificador. Não sou conivente com o pecado, mas sou pacificador. Não sei se eu vou falar isso aqui não. Todo fugitivo, escuta isso, todo fugitivo não gosta de ser disciplinado. Já vem o pastor falando quem ele é. E você quem é? Todo fugitivo não gosta de ser disciplinado. Quer uma base bíblica? Gênesis 4:9. Caim matou quem? Abel. O Senhor foi perguntar para Caim. Olha o que Deus perguntou. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: aonde está Abel, teu irmão? Sabe o que ele respondeu? Eu sou guarda do meu irmão por acaso? Olha a resposta que esse indivíduo deu a Deus. Deus foi confrontá-lo, mas ele não gosta de responsabilidade. Ele não gosta de ser disciplinado. Ele falou: não tenho nada a ver com o meu irmão. E é o que muita gente faz. O que você fez com fulano? Eu? Não tenho nada a ver com ele. Ou o que aconteceu com fulana? Eu, aquela lá? Ela lá, eu aqui. Mas você matou fulano? Eu sou tutor dele. Aí Deus fala: tudo bem, não tem problema, eu vou colocar um sinal em você. Aonde você for, vai estar estampado que você é um homicida. Que Deus abra os olhos de todos os pastores dessa nação, para saber detectar quem é homicida, Caim, quem é primiciador, Abel. Quando detectarmos os homicidas, não vamos matá-los, ao contrário, vamos cuidá-los. Vamos deixar ele, mas está marcado. Não assuma esse papel de homicida, você não precisa disso. Eu não preciso matar ninguém para provar quem eu sou. Há 1 ano e 11 meses, quase 2 anos atrás, tentaram me matar de todos os jeitos. Eu não fui na rede social falar, eu não falei mal de ninguém, eu simplesmente obedeci o que Deus disse para mim. Fomos 100 dias para o monte orar. Não precisei falar mal de ninguém, levar alguém para um caminho errado. Eu disse: olha gente, vocês fazem o que vocês acham que tem que ser feito, eu vou fazer isso que Deus disse para mim. Sofri muito, chorei muito, fiquei quase 1 ano em depressão, inflamou os meus ossos inteiros. Eu já comi quantas vezes a minha marmita e cheia de lágrimas, transbordando de lágrimas, porque a aflição era muito grande. Eu não tenho que falar nada para ninguém. Por quê? Porque Deus é conosco. E sabe o que acontece? Eu não preciso estampar folhas, as pessoas veem os frutos. Quem que é o bispo Diego? Vê fruto. Quem que somos nós? Frutos. Quem que eu sou? A árvore não fala, a árvore dá fruto. Não precisa falar nada se os seus frutos falarem por vocês. Éramos em 40, já está chegando em 700, 800 e quase 1000. Não precisa falar quem somos. Somos porque Deus é conosco. Somos porque o Senhor é conosco, que assim será com você. A sua função é ser Abel, dar a melhor oferta para Deus, dar a primícia para Deus. Se Caim tentar te matar, não tem problema, o seu sangue vai clamar até a eternidade. Não tem problema se Caim tirou a sua alegria, o seu sangue clama de eternidade em eternidade, de geração em geração. Você não vai ser esquecido, você é Abel nas mãos de Deus. A fuga traz o litígio. E o que é o litígio? É conflitos de interesses, contendas, pendências. Então quem foge traz o quê? Traz pendências, porque defende seus meros ideais. Como ser um pacificador? É tolerar as mais duras ofensas. Uma pessoa que perdoa, grave isso aqui. Uma pessoa que perdoa uma dura ofensa está disposta a perdoar.
Provérbios 19:11 diz: a discrição do homem fala-o tardio em irar-se, e a sua glória está em esquecer as ofensas. Provérbios 12:16: a ira do insato logo se revela, mas o prudente encobre a afronta. Colossenses 3:13: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. 1 Pedro 4:8: tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente precisa aprender a conviver no meio de conflitos. E pergunta por quê? Vai ter gente discordando de você em todo o tempo. Por que eu preciso aprender em meio aos conflitos? Porque vai ter gente que vai ter antipatia e ódio de mim em todo o tempo. Por que você vai precisar aprender a gerenciar isso? Porque os conflitos não podem tirar você do ministério. Os conflitos não podem levar pastores ao suicídio, como tem levado. Um pastor, saiu uma reportagem, eu acho que foi em Sergipe, ele se enforcou em um sábado à noite. Ele se enforcou na frente do altar e deixou um bilhete para a congregação. O bilhete estava escrito assim, ó: eu me enforquei porque era isso que vocês queriam. Conflito. O que me difere de alguém que não tem paz? O que nos difere como pacificadores? A nossa filiação. O que me difere como um pacificador é a minha filiação. Você é filho de quem? Você quer ver você deixar alguém que é crente sem graça? Quando alguém vir vomitar em você, você pergunta: você é filho de quem? Você sabe que eu tenho poder para te prender. Jesus disse: nenhum poder é dado se não vir do céu. Você é o rei dos judeus? Tu dizes. O cara tomou uma chicotada, o cara tomou uma varada, tomou lança, foi cuspido, as suas vestes foram rasgadas, e o cara mudo, em silêncio. Alguém que tem senso do propósito não para distrair nas afrontas no meio do caminho. Ele poderia ter requerido uma legião de anjos. Se alguns anjos ou um anjo matou em Sodoma e Gomorra 185 mil pessoas, imagina uma legião de anjos com 185, com 6 mil anjos. Multiplica isso, 6 mil vezes 185 mil. Quantas pessoas não seria devastada se o Senhor quisesse naquele momento? Mas se ele reage à afronta, ele nunca poderia ter força de expressão para dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você só pode dizer manso e humilde de coração se você adquirir o direito dessa verdade. O que é mansidão? É quando alguém me afronta, mas eu desafronto. O que é desafrontar? Desarmar a bomba. É difícil? Muito. É complicado? Pastor, você está falando aí porque você não sabe o meu problema. Eu sei o seu problema, porque eu também tenho problemas. E como é que eu consigo? Morrendo. Vai no cemitério, o necrotério, bate no morto. Morto, você não presta. Morto, você é isso. Você é aquilo outro. Ele fala: mas não gosto de você. Ele está lá de boa, tranquilão, esperando o dia do juízo. A gente está muito vivo. Não é para menos que as canções que cantamos, né? Canções de vingança em todo tempo. Não é para menos com a liturgia que tem sido aplicada. Não é para menos um querer matar o outro, né? Porque quem estava embaixo vai para cima. Quem te viu perder vai te ver ganhar. Não é para menos. Olha o senso que é criado na gente de competição. Não, Deus falou que vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Lógico que vai. Você vai ser o garçom. Você vai sentar e vai servir todo mundo. Ó, vem cá, vou servir você, vou servir você, vou servir você. Na minha mesa vai comer todo mundo.
Vamos adorar um pouquinho, levanta as mãos. Tudo sim, tudo entregarei. Sim por ti, sim por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Hebreus 12:6 diz que o Senhor corrige e açoita quem Ele recebe como filho. Ele disciplina aqueles que são filhos, os bastardos não são filhos. 1 Coríntios 4,15, Paulo diz: porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não tendes contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Filhos são gerados pelo Evangelho, não pelo entretenimento. Geramos filhos pela pregação da palavra de Deus. O entretenimento não gera filhos, gera garotos de programa, que vem à igreja fazer um programinha com Deus. Mateus 5:22 diz que aquele que se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E quem disser ao seu irmão raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu diante do fogo do inferno. Portanto, se tiveres apresentado a tua oferta no altar, e aí se lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar com teu irmão, e depois vem apresentar a sua oferta. Mateus 18:15 vai dizer: se o teu irmão pecar contra você, vai até ele, repreenda, e se ele te ouvir, você ganhou um irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 2, para que aquele pelas 2 bocas testemunhe toda a palavra confirmada. Olha aqui, ó, se recusar a ouvi-lo, diz a igreja. Se também recusar a igreja a ouvir, considera como gentil e publicano. Você chamou para conversar 1, chamou para conversar 2, chamou para conversar 3, levou aos pastores, levou à igreja, não resolveu? A Bíblia diz: considere-o tal como um publicano e um gentil. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo, se 2 de vós na terra considerarem acerca de qualquer coisa, isso será feito, meu Pai no céu ouvirá. O que ele está dizendo? Teve conflito? Resolve, está tudo de boa. O que não pode, irmão, é postergar isso, é procrastinar a reconciliação. E melhor dizendo, não pode trazer nem oferta no altar se estiver sabendo que alguém tem alguma coisa contra você. Isso é muito difícil. Você sabe que alguém tem alguma coisa pesada contra você? Por mais que o seu coração está em paz. Pastor, mas Deus não criou o momento da reconciliação. Vai orando para que Deus crie. Eu também preciso de reconciliações. Eu tenho orado para Deus criar. Porque não é na minha força. Sabe por que não é na minha força? Porque se você pedir perdão a alguém que não está convertido, a pessoa levanta como um troféu. Aí, ó, eu sou o cara, né? Deus se humilhando a mim. Agora, quando você está em oração para o perdão acontecer, você vai orando, Deus vai preparando a ponte, preparando a ponte, preparando a ponte, preparando a ponte. Quando você se encontra com a pessoa, um chora de um lado, outro chora de outro, a paz está estabelecida. Então, mas tem que orar para isso. Senhor, eu quero se encontrar com a pessoa que me feriu. Vai preparando. Eu tenho orado por pessoas há 2 anos. Daqui a pouco a gente se encontra. O que é paz? É conviver comigo mesmo. Eu sempre brinco aqui que tem gente que não gosta de ficar sozinho, né? Eu sei que vocês estão espertos. Não precisa nem levantar a mão. Tem gente que não suporta ficar sozinho. Por quê? Porque não suporta ele mesmo. A sua companhia consigo mesmo é um tédio.
Aí tá todo mundo sai, vai fazer compra, e você está em casa sozinho, meia hora que você fica sozinho, você fica desesperado. Você vai para a rua, você liga para alguém, por quê? Você não pratica a solitude. Então paz é estar feliz comigo mesmo. O que é paz? É conviver com gente que pensa diferente de mim. O que é paz? É conviver com o mundo. Agora deixa eu dizer para você, quem está no mundo aqui, levanta a mão. O mundo está da forma que você quer? Não, nem da que eu quero. Mas eu não convivo no mundo? Então, tenho paz com o mundo? Tenho. E por que eu tenho paz? Porque eu tive que aprender a viver no mundo. Conviver no meio dos irmãos é aprender a conviver no meio de pessoas diferentes. Eu já tive vontade de sair correndo da igreja. Ou não? Quem já teve aqui? Ah, é só eu. Ah, deve ter algum pastor por aí. Aqui não tem. Mas todo mundo já teve vontade de sair correndo, de brigar. Aqui nem Pedro, né? Arrancar a orelha. Vou arrancar a orelha de você, meu irmão. Na hora da raiva, a gente quer arrancar a orelha. A gente quer sepultar Lázaro vivo. Eu não é? Porque é um exercício, né? Quando Pedro arrancou a orelha de Malco, o que Jesus disse? Pedro, com a espada você fere, com a espada você vai ser ferido. Como é que o cara sendo vilipendiado, o cara dá uma lição dessa ainda? Tem que estar muito em Deus. Jesus pregava o dia inteiro. A agenda dele era lotada. Ele pregava o dia inteiro e orava a madrugada toda. Descansava onde? Nas tempestades. Você não percebeu que a Bíblia diz que ele entrou no barco, saiu de um lado para o outro, e no barco tinha uma almofada? Você não percebeu? Você não percebeu que no barco tinha uma almofada? Por que tinha uma almofada? Porque viria a tempestade, e na tempestade não adianta ficar acordado. É interessante que quando a tempestade começou a entrar dentro do barco, Pedro ficou desesperado, e Jesus estava onde? Dormindo. A pergunta é essa: se Jesus está dormindo, o que você está fazendo acordado? O que você vai resolver acordado? Não, vou resolver. Resolver o quê? Se ele mesmo está dormindo. O travesseiro é um sinal que vai vir tempestades, mas você pode descansar em meio a elas. Todos vamos enfrentar tempestades. A forma que você vai sair dela vai determinar quem você é. Descanse, irmã. Descansa, ministros. Descansa, filhos ministeriais. Descansam em Deus. Eu já li a Bíblia e no final diz que vai dar tudo certo. O que é reino de Deus? Vamos desmistificar o que é isso. É pintar a igreja de preto? Nunca foi. Ah, vou pintar minha igreja, já vai ser de reino. Esquece isso aí. Vai ser um sistema colorido. O que é reino de Deus? É algumas canções? É uma roupa muito louca? O reino de Deus é descrito em Romanos 14, 17, que não é comida e nem bebida, é paz. Se tiver aparência, mas não tiver paz, não está no reino, não inseriu ainda no reino. E a paz não é a minha paz individualista, é a paz do Espírito. Por isso, quando você for conversar com alguém, nunca leia essa pessoa pela carne, porque se você olhar alguém, você vai ver os defeitos dela. Se você parar para me olhar, se você ficar comigo uma semana, você desvia. Aqui é muito transparente, viu? Aqui não tem super-homem. Só que eu sou apaixonado por gente transparente, porque a Bíblia diz que Jacó, ele descasca as varas e planta diante do ribeiro. As ovelhas de Labão, quando viram as ovelhas, a vara descascada de Jacó, elas saíram de um lado e foi beber do outro. E a Bíblia diz que as ovelhas de Jacó se multiplicavam mais rápido que as ovelhas de Labão. E as ovelhas de Jacó eram mais fortes do que as ovelhas de Labão. Por quê? Porque o ministério de Jacó tinha transparência. Descasca a vara. Para de prometer o que Deus nunca prometeu. Para de deixar as pessoas do seu lado. Vou te ungir. Deixa elas virem. Vara descascada. Ah, mas meu pastor é humano. Ah, mas a família dele tem problema. Tem, meu filho tem problema. Tem. Mas a varinha está descascada. Aí as ovelhas olham e falam: cara, está muito bonitinha essa vara aqui, vou beber na descascada.
As ovelhas querem pastores transparentes. Por isso que você não vai conseguir mais comer qualquer alimento. Ah, vai causar uma crise em você hoje, vai. Você não vai conseguir mais ouvir qualquer mensagem. Você não vai conseguir mais ouvir qualquer louvor. Desarma, pastor. Você não vai conseguir mais ouvir qualquer sermão. Você não vai conseguir mais ficar de festinha, de congresso, de conferência, avivamento. Não, você vai parar. Muitas pessoas vão entender o que eu estou dizendo. Não é tempo de ficar sendo levado por vento de doutrina. É tempo de lançar as raízes e comer do evangelho verdadeiro, irmão. É tempo de subirmos e pregarmos o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro muitas vezes vai trazer comichão no ouvido, mas lá fora vai ser aplicável. Eu disse isso para os pastores. Esse ano é ano de fundamento. Por quê? Porque ano de 2019 é expansão. Só dá para expandir se tem fundamento. Se não tem fundamento, não se expande. Então não fique triste se alguém foi embora da sua igreja. Descasca a vara que elas voltam. Alguém saiu da minha vida, descasca a vara. Não dá para a gente tentar ser Deus diante dos homens. Por isso, eu não sou a sua muleta espiritual. Eu vou te conduzir. Pastor Sião nunca me visitou, mas eu sempre trouxe alimento bom para você comer. Foram perguntar para Ravenhill, uma mulher congregou com ele 20 anos, Leonardo Ravenhill perguntou, quantas vezes essa pessoa te visitou em 20 anos? Ele disse 2. Aí a mulher perguntou, mas toda vez que ele pregava, ele servia a mesa com excelência. Qual é a função do pastor? Preparar alimento. Qual é a função da ovelha? Comer se quiser. Qual é a função do pastor? Te guiar pelas águas tranquilas. Por que o pastor conduzia as ovelhas às águas tranquilas? Porque às vezes as águas eram agitadas, era agitada demais e a ovelha não tinha coragem de beber de um rio agitado. Então ela ficava olhando para o rio, mas tinha medo de beber da água. O que o pastor fazia? O pastor pegava o cajado, ia na beira do rio, fazia uma fresta. E a água saía de lá pela frestinha. E a ovelha bebia água aqui tranquila. Aí diz, ele me guiará pelas águas tranquilas. E ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, que haja conflito no meio da igreja, que haja conflito no meio dos meus filhos, que haja conflito no meio da empresa onde eu trabalho, Ele vai me livrar do vale da sombra da morte. Ele está comigo, é o meu Deus. O Deus de Jacó não dormita e não falha. Ele está conosco em todo o tempo. Descansa, a sua função é descansar em Deus. Eu vou terminando dizendo isso para vocês. O que é o reino de Deus não é pintar a igreja, não é ter uma pregação diferenciada. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e a justiça no Espírito Santo de Deus. Como é que está a sua vida, meu irmão? Efésios 2,14. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfaz a inimizade. O que Ele diz? Eu vim quebrar os muros para que haja paz. Eu sei que essa mensagem vai rodar o Brasil todo. Nós não queremos guerra com ninguém, nós não queremos guerra com pastores nenhum, nós queremos um tempo de paz. Pastor, por que você não quer guerra com ninguém? Porque eu estou em guerra comigo. Eu descobri uma coisa, irmão, eu não tenho tempo mais para conflitar com o meu semelhante, porque eu estou conflitando comigo todo dia. Então se eu gasto tempo conflitando com o semelhante, eu não vou poder gastar tempo conflitando comigo. Deixo isso para os demônios de si mesmo. Não arrume uma briga comigo nunca, eu vou perder. Eu vou travar uma guerra contra o bispo, eu vou perder. Por quê? Estou tentando travar uma luta comigo. Para ser um pai melhor, um amigo melhor, um esposo melhor, para ser um pastor melhor para vocês. Não é fácil pastorear tanta gente, se a vara não tiver descascada, as ovelhas vão ficando fortes. Me impressiona nesse ministério é a diversidade das pessoas. É a irmãzinha do coque, é o irmão tatuado, é o skatista, é o cara do surf, é a irmãzinha assembleiana, é o batista, tudo sentado junto, glorificando a Deus. Isso me impressiona aqui dentro.
Me impressiona que quando acaba culto, ninguém sai para fofocar da vida alheia, porque não tem ambiente para isso. Eles vão falar: olha, a palavra foi assim, o ensino foi isso, olha, aconteceu isso, aquilo, outro. Me impressiona os jovens dessa igreja. Os jovens ficam com caneta, com papel para anotar, para aprender. Isso é uma igreja relevante. Uma igreja relevante é a igreja que está pautada na doutrina, no partir do pão, na coinonia e na oração. Agora eu vou terminando. Qual é a minha função como bispo? Fala ou não fala? É ajuntar Caim e Abel. Qual é a minha função como bispo? É juntar Esaú e Jacó. Qual é a minha função como bispo? É juntar Saul e Davi. Agora deixa eu melhorar para você. Não é juntar em pessoa, é juntar o Caim e Abel que está dentro de você, o Esaú e o Jacó que está dentro de mim, o Saul e o Davi que está dentro de nós. É apaziguar, é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra. Então o filho vai ter que converter o coração do pai, e o pai vai ter que convencer o coração do filho. Isso é nossa função aqui dentro, é paternidade. Como promover a pacificação? Como promover a pacificação? Sempre usando a verdade para curar, nunca para ferir. A verdade pode ser dita sem a intenção de matar ninguém. A verdade pode ser dita, mas se for dita com a motivação errada, mata. E o que você está trazendo dos seus lábios? Vida ou morte? O que nós como igreja estamos produzindo? Vida ou morte? Ah, pastor, mas você está errado. Desde quando a verdade mata? Ela mata quando ela é expressada de uma forma errada. Desde quando a verdade mata? Quando ela é colocada em uma hora inconveniente, ela mata alguém. Agora é interessante que Jesus ressuscitou a verdade, mas às vezes a gente sepulta a esperança. A verdade tem que ser dita em amor, porque senão se torna uma arma letal. Se a gente fala a verdade sem consideração, a gente está faltando respeito com o nosso semelhante. Uma verdade mal colocada, ela separa os melhores amigos, sabia disso? Ah, mas é meu amigo, eu falo o que eu quero. Se você colocar essa palavra na hora errada, você separa os melhores amigos. E eu acho muito bonito na amizade, a cordialidade, quando há uma briga, a parte mais fraca não jogue no ventilador os podres dessa pessoa. Se você considera alguém como amigo e alguém saiu da sua vida, e você sabe tantos podres dessa pessoa, não fale nada a ninguém. Ah, vou queimar essa pessoa, vou arregaçar com ela. Ah, isso aqui, eu sou bem experimentado nisso. Vou inventar mentira, vou degradear, faça isso não. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amigo encobre. O amigo encobre. Isso é ética na amizade. O amigo encobre. O amigo, ele vai encobrir. Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. 1 Pedro 4:8 diz: tendo antes tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor encobre uma multidão de pecados. Provérbios 17:9 diz: o que encobre a transgressão. Meu amigo errou, meu amigo falhou, mas eu vou fazer o que Cristo faria, eu vou encobri-lo, porque quem encobre busca a amizade, mas o que difama, esse busca afastar os amigos. Eu sei que você tinha tudo para sair e falar tudo que você pensa. O amigo falhou, o amigo pisou na bola, ou a mulher falhou, ou o filho falhou, alguém falhou. Mas você não pode fazer isso, porque isso é ética da amizade. Feche a sua boca. Por que você saiu de lá? Eu saí de lá porque chegou meu tempo. Por que você pediu a conta da empresa? Porque chegou o meu tempo. Ah, mas e o fulano de tal? Não tenho nada a dizer. Gratidão apenas.
desarmou uma bomba nuclear. Quem ama não fala da vida alheia, preserva a vida alheia. Cuidado com o que você fala, porque a sua verdade está ferindo mais do que está trazendo vida. O engraçado, irmão, é que tem gente que quer corrigir o mundo todo. E aí a gente cria os nossos próprios conflitos porque achamos que estamos certos em tudo. Você já ouviu que alguém está certo em tudo? Hã? Gente que a última palavra tem que ser dele. A última expressão tem que ser dela. Se ela não falar a última palavra, não serve. Ser relevante é relevar muitas coisas. Ah, você é bobo, bispo. Não, eu quero ter paz comigo. Pergunta um dia que eu não dormi direito. Ah, irmão, eu durmo e babo. Se uma coisa que eu não tenho é insônia. Eu deito e apago. Por quê? Porque o sono do justo. Ah, mas vão te matar. Ih, estou tranquilo, irmão. Pastor, e se tomarem o seu ministério? Eu não tenho ministério. Você não tem medo, pastor? Tem um monte de pastor vindo. Hoje são quase 22 aqui já, no total. Você não tem medo? Não tem espaço aqui, não tem um lugar aqui. Ah, mas você é tão novo, eu sei. É que Deus confunde. Ele chama os que não são para confundir quem são. Chama quem não é para confundir o que é. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Esses últimos dias é tempo de causar um espanto nas pessoas que andam à sua volta. Mas você. Você está preparado para espantar as pessoas? Já percebeu que você falar, não muda ninguém? Por quê? Porque a pessoa só muda se quiser. Ah, mas 10 anos eu dou conselho para esse menino, ele não muda, ele não vai mudar se ele não quiser. Pastor, e agora? Não faça nada. João 16:8. E quando ele vier, quem vier? O Espírito. Ele converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está dizendo, pai, você já deu conselho, continua dando, mas se não mudar, o Espírito Santo vai converter, vai convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Zorobabel 4:6 diz, Zacarias 4:6 diz, essa palavra de Zorobabel dizendo, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu quero terminar recitando, e não se escandalize. Eu quero terminar recitando a oração de São Francisco. Eu nunca vi uma oração tão bíblica em todos esses últimos dias. Olha o que ele diz, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvida, que eu leve a fé. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. Aonde houver trevas, eu leve a luz. Ó mestre, fazei que procureis mais consolar do que consolado, compreender mais do que ser compreendido, amar mais do que ser amado. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Ah, Senhor, crie em nós esse coração. Ah, se eu fosse você, eu ficava de pé, fazia alguma coisa. Ah, Espírito Santo. Aonde estão os pacificadores? Aonde estão aqueles que sabem conviver no meio dos conflitos? Oh! Para me ensinar o caminho que devo seguir, podes me usar como tu bem queres. Abre meu coração para me curar.
Aonde estão os pacificadores que vão vir aqui hoje? caminho que devo seguir. Oh, Jesus. Podes me usar Sai do seu lugar e vem aqui à frente, irmão. como tu bem queres. Ah, Jesus. Abro Oh, que se levante os pacificadores aqui em São Miguel. Pastores, ajudem a orar com eles. Ajudem, me ajudem na oração, orem por eles. Talvez alguém está em guerra aqui, alguém está em luta, em crise. Ah, Jesus, aonde houver ódio, que eu leve o amor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda esse pastor nos conflitos da igreja dele. Ajuda essa irmã nos conflitos empresariais. Ajuda esse pai nos conflitos familiares. Ajuda os ministros nos conflitos ministeriais. É possível conviver em unidade. É possível conviver restaurando o propósito eterno. Aonde está o espírito dos vivificadores, dos homens da reconstrução? Homens que estão trabalhando para restaurar o Éden, o jardim, o lugar de delícias, de deleites. Desarma. Falar não vai adiantar, entrar em conflito não vai resolver. Desarma. Desarma. Onde houver ódio, leve o amor. Desarma. É perdoando que se é perdoado. Desarma. É no meio da discórdia que você leva a união. Desarma. Oh, cheio. Aonde houver trevas, que você leve a luz. Desarma. como tu bem queres. Abro meu coração para me curar. Isso. Para me ensinar. Bem-aventurados os pacificadores, Que devo porque eles serão chamados filhos de Deus. me usar. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. Pastores pacificadores. Pastores pacificadores. Pode chorar, minha irmã. Pode colocar para fora essa angústia. Pode chorar. Há um ambiente de pacificação aqui. Você vai voltar para sua casa e a guerra que estava travada lá vai ter se tranquilizado. Amanhã você vai voltar para o seu trabalho e você vai ver que se você se calar, o espírito da pacificação vai estar ali. Você vai voltar para a sua igreja hoje à noite e você vai ver que as coisas podem mudar se você ser um pacificador, promover paz, justiça, unidade. Essa igreja existe e eu acredito nela. Eu acredito que podemos caminhar juntos. Vamos discordar muitas vezes, vamos brigar muitas vezes, mas o amor vai encobrir uma multidão de pecados. Alguém te feriu, alguém te machucou, alguém disse uma verdade que doeu muito. Não fica triste não. Essa pessoa talvez não tenha discernimento. Você disse alguma coisa que machucou alguém, peça perdão a Deus hoje. Se esse alguém estiver aqui, sai do seu lugar e vai até essa pessoa e peça perdão a ela. Vida e morte. Deus está propondo a você hoje duas portas: a porta da reconciliação ou a porta da morte. A Bíblia diz que quando ouvimos a voz do Senhor não podemos endurecer o nosso coração. Aprenda a conflitar com você mesmo. É dando que se recebe. Oh, Espírito Santo, seja um instrumento da vossa paz. Põe a mão no seu coração. Todo ambiente de rebelião seja quebrado agora. Todo espírito de discórdia do nosso meio seja anulado agora em nome de Jesus.
Todo espírito de rebelião, de falcatrua, de dissimulação é anulado agora pelo poder do sangue de Jesus. Não há espaço para contendas. Não há espaço para fofocas e calúnias. Nós rejeitamos isto no mundo espiritual. Nós somos instrumentos de paz, nós somos instrumentos de vida eterna. Nós damos uma ordem às trevas: saia porque a luz chegou. Saia porque a luz chegou. Saia porque a luz de Cristo brilhará em vós. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, fogo. Aonde estão os ministros? Aonde estão os ministros? Fogo. 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 Isso, fogo. 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 Cheio. Oh, oh. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não há medo, antes o perfeito amor. Você está sofrendo porque você ama muito. Você está apanhando porque filhos não entram em conflitos. Bem-aventurados sois vós, que sois os pacificadores. Põe a mão no seu coração, vamos dar um minuto de silêncio. As vítimas da Síria, pessoas que estão em guerra lá, que Deus levante pacificadores na nação. Você não vai conseguir ouvir qualquer coisa. Nenhuma mensagem de vingança, louvor de vingança você vai conseguir ouvir mais. Vai dar comichão nos seus ouvidos. Senhor, abençoa a Síria, Pai. Abençoa os pais que perderam os filhos. Conforte o coração da mãe que viu a filha de 10 anos debaixo dos escombros. Consola o coração do pai que viu o filho despedaçado pela bomba. Tenha misericórdia dessa nação. Não podemos brigar como irmãos se a Síria está morrendo aos poucos, Pai. Nós nos levantamos em intercessão. A igreja é intercessão entre terra e céu. Nós intercedemos pela Síria. Nós intercedemos pela unidade dos pastores. Que Babel caia, Babel vai cair. Que Babel caia e que o Espírito de Deus traga unidade.